Bom dia, Shalom. Hoje é uma terça-feira, 16 de maio de 2023. Estamos aqui fazendo uma exposição dos salmos de degrau ou salmos de romagem. Louvado seja Deus, que é do 120 até o 134. Que nós vemos falando, expondo o nosso conhecimento também, aquilo que nós entendemos, nosso testemunho, o qual nós passamos, o qual nós aprendemos com o Senhor e através da palavra de Deus. E esses salmos, salmo de romagem ou salmo dos degraus, são os salmos dos peregrinos, que tinham saído da opressão maligna, da opressão da Babilônia, que ali estavam presos, cativos, e eles foram saindo, louvando, testemunhando, adorando ao Senhor e subindo para o monte de Sião para adorar a Deus. Mas mesmo no caminho eles iam contando os testemunhos, contando o que aconteceu, contando os perigos, como seria, como está sendo a vida deles. Assim na nossa vida também, porque quando nós vamos para a casa do Senhor, nós também vamos para adorar ao Senhor, agradecer a Ele por tudo que Ele tem feito. E no caminho também nós vamos, louvando, adorando ao Senhor. E também nós vamos para a casa do Senhor para ouvir a palavra de Deus, para ouvir a palavra do Senhor. E louvar a Deus, e agradecer por tudo que Ele já tem feito em nossas vidas. Mesmo ante os perigos, as provações que nós temos passado, mas nós louvamos a Deus pelos livramentos que Deus Ele tem nos dado, E que não são um nem dois, são muitos livramentos. Pelo menos para a minha vida, Deus tem me dado muitos livramentos. E tem cuidado da minha vida em muitas áreas, em muitas situações. E também tem me abençoado, Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E esse Salmo 125 é um salmo de segurança, para aqueles que confiam no Senhor, Devemos confiar no Senhor completamente, Esse salmo nos ensina que todos que colocam a sua fé absoluta em Deus, louvado seja Deus, são inabaláveis, Eles têm uma fé inabalável, mas até nós chegar nessa fé inabalável, a gente vai passando por muitos processos, por muitas provas, por muitas adversidades, por muitas lutas espirituais, até que Deus ele vai cada luta que nós passamos, Deus ele vai nos ensinando, vai nos fortalecendo, Cada dia nós somos mais fortalecidos pelo Senhor, através das lutas que nós passamos e através da nossa perseverança, em nós perseverarmos em servir ao Senhor, em conhecer mais a Deus. A palavra do Senhor diz, aleluias, que o meu povo está sendo destruído por quê? Porque falta conhecimento. Nós precisamos cada dia conhecer mais a Deus, conhecer sua palavra, conhecer a Jesus, conhecer o Espírito Santo de Deus, estarmos em comunhão, porque o inimigo da nossa alma, ele está aí para tirar a nossa vida, para nos matar espiritualmente, nos persegue para acabar conosco mesmo, porque tem certas pessoas que são usadas por Satanás mesmo e nos persegue para nos destruir. São pessoas diabólicas que são usadas pelo inimigo mesmo e querem tirar a nossa vida. E nós temos que estar vigilante, Temos que estar vigilante, buscando ao Senhor, confiando no Senhor, para que nós não venhamos cair na cilada dos homens maus, dos homens malignos, Louvado seja Deus. E a palavra do Senhor diz aqui que esse salmo revela o sentimento de confiar em Deus
e estar em obediência à vontade de Deus. Nós precisamos andar em confiança e obediência também, obedecer a Deus. Louvado seja Deus. E também nós também temos que produzir frutos para o Senhor. Louvado seja Deus. E a nossa confiança no Senhor deve ser duradoura, né? Não podemos confiar um pouquinho, daqui a pouco não confiar mais. Lógico que nós somos falhos, mas nós não podemos vacilar, né? Louvado seja Deus. Nós temos que buscar a Deus em todo o tempo. E buscar a Deus para que nos ajude, nos dê graça, nos dê força, nos dê sabedoria, acrescenta a fé em nossos corações, porque até os discípulos, eles oravam: Senhor, ajuda-me na minha pequena fé. E nós precisamos pedir, né, para que Deus, ele nos ajuda na nossa pequena fé, porque sem fé é impossível nós agradarmos a Deus. E aquele que se aproxima de Deus precisa crer que ele existe e que é galardoador do que o busca, porque o nosso adversário, o inimigo da nossa alma, vai tentar nos derrubar, vai tentar nos tirar da presença de Deus de todas as formas, de todo jeito, de várias formas, de várias maneiras. Nosso adversário vai tentar nos tirar da presença de Deus, de muitas formas. Então nós precisamos, né, estar em comunhão com Deus, com Jesus e com o Espírito Santo. Aleluia, louvado seja Deus. Porque Satanás, ele imita Deus, e se nós não estivermos atentos e ter discernimentos de espírito, nós podemos cair no laço do inimigo, né? Louvado seja Deus. Então nós precisamos pedir a Deus também o discernimento de espírito. Aleluia, louvado seja Deus. E esse povo, ele subia, né, para o Monte Sião também, eles corriam perigo, né? Eles corriam perigo, eles iam lá adorar a Deus, mas durante a caminhada, a peregrinação deles, eles corriam perigo. E o Monte Sião fica em Jerusalém, na terra prometida, né? Louvado seja Deus. Então, então, a promessa de Deus para o povo de Deus, para aqueles que obedecem a Deus, né? Para aqueles que obedecem a Deus, existem promessas do Senhor. Mas para isso nós precisamos obedecer, confiar, ter fé. E como eu já falei, o nosso adversário vai fazer de tudo para nos tirar do caminho do Senhor. De todas as formas, de várias maneiras, ele vai tentar nos destruir, tirar da presença de Deus. Aleluia, louvado seja Deus. No Salmo 24, do 3 ao 10, fala assim: quem subirá ao monte do Senhor? Lá os peregrinos eles subiam até o monte em Jerusalém para adorar a Deus. E nós também, hoje nós também caminharemos, somos peregrinos, caminhamos, imos para a casa do nosso Deus, louvar a Deus, como eu já falei, agradecer a Deus, ouvir a palavra. E quem que vai permanecer? Quem é aqueles que estão com plena confiança no Senhor? Confiar em Deus e obedecer, tá? Em obediência a Deus, porque se não tiver confiança, se não tiver fé, se não tiver em obediência a Deus, nós não permaneceremos na casa de Deus e nos caminhos do Senhor. Aleluia, Jesus. Que Deus venha ter misericórdia de nossas vidas. Aleluia. O louvado seja o nome do Senhor Jesus. E o monte do Senhor significa um lugar mais elevado, né? Onde podemos estar mais próximo de Deus. Então, quanto mais nós vamos para a casa de Deus, ouvir a palavra de Deus, quanto mais nós ouvimos a palavra de Deus, quanto mais nós obedecemos a Deus, e não é somente lá na igreja, mas nós podemos louvar em todo o tempo, na nossa casa,
né? Então, o monte hoje, no dia de hoje, o monte do Senhor é estarmos na presença de Deus, é estarmos no lugar mais elevado espiritualmente, louvado seja Deus. A presença de Deus se faz notória em nossas vidas. Nós andamos na presença de Deus e através do Espírito Santo, louvado seja Deus. Então nós estamos no monte do Senhor, um lugar mais elevado, porque nós estamos na presença do nosso Deus Todo-Poderoso. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas não é porque nós estamos no lugar mais elevado que nós não corremos risco. Corremos risco, e muito, que muitos querem nos derrubar da nossa excelência, de nós estarmos na presença de Deus. Muitos querem nos derrubar e nós precisamos estar vigilante. Orai e vigiar. Aleluia, glória a Deus. E os crentes verdadeiros, a gente vê que nesse capítulo do Salmo 25, a gente vê que os crentes verdadeiros estavam debaixo de uma opressão maligna. O povo de Deus, o povo estava sendo oprimido e ameaçado pelo maligno. Louvado seja Deus. E nós vemos aqui que nós temos, aqui a palavra do Senhor nos ensina como devemos agir. Esse salmo ensina como nós devemos agir diante do perigo, diante da opressão maligna. Louvado seja Deus, diante das perseguições. Esse salmo nos ensina. Quero ler aqui. Fala assim, a segurança daquele que confia em Deus. Então, são promessas do Senhor. Aqui tem 3 promessas, louvado seja Deus. O 1 e o 2 lembra das promessas que Deus tem para a nossa vida. Do 1 ao 3 diz assim, os que confiam no Senhor serão como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. São promessas de Deus para aqueles que confiam em Deus. Mesmo que nós não estamos vendo ou sentindo a presença de Deus, mas nós precisamos confiar que Deus ele está ao nosso derredor e cuidando de nós em todo tempo, em todo momento. Aleluia, glória a Deus. E aqui no versículo 3 fala assim, porque o cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte do justo, para que o justo não estenda as mãos à iniquidade. O cetro do justo é um cetro de autoridade. Muitas vezes nós estamos debaixo de autoridades malignas que vêm com opressão sobre nossas vidas. Só traz opressão, quer nos achatar, quer nos matar mesmo espiritualmente. Mas a palavra de Deus nos diz aqui que a promessa, né, no versículo 3, que Deus, ele não vai permanecer, deixar o cetro do ímpio ficar para sempre em nossas vidas. Como diz aqui, porque o cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte do justo, para que o justo não estenda as mãos à iniquidade. Então, Deus ele não vai deixar permanecer. Pode até deixar por um tempo, né? Nós sentimos a opressão, nós sentimos a perseguição, mas muitas vezes nós vamos orando, confiando em Deus, colocando diante de Deus para ver se a pessoa se acerta, se converta. Nós procuramos se acertar com a pessoa, pedimos perdão, mas a pessoa não está nem aí para perdoar, nem liberar perdão e nem nos perdoar. Louvado seja Deus. Mas então o que nós temos que fazer? Entregar na mão de Deus, né? Porque Deus não dá prova além do que nós possamos suportar. E muitas vezes nós vamos suportando
porque Deus quer que nós também suportamos para ver se a pessoa se converta, né? Mas a pessoa não tá nem aí, né, para se converter. Então, Deus ele não vai permitir que o cetro do ímpio permaneça para sempre contra a nossa vida. Então, nós temos que confiar em Deus. Teve uma época que eu também estava passando uma opressão maligna e eu falei com Deus, mas não sabia que eu estava passando uma perseguição, mas eu estava passando já mal, mas sofrendo, e eu pedi a Deus, Senhor, o que está acontecendo comigo? Onde eu estou errando? Aí Deus me mostrou onde estava o erro, né? E louvado seja Deus que Deus me deu o livramento, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aí eu orei, coloquei nas mãos de Deus, porque nós não podemos fazer nada, mas o nosso Deus pode. E esse povo aqui no Salmo 125, eles estavam vivendo debaixo de uma opressão maligna. Então, muitas vezes existe um território que o domínio está debaixo de Satanás, dos espíritos malignos. Mas por um tempo, porque o domínio é de Deus. Deus até permite por um tempo, né? Mas quando alguém clama por justiça, Deus ele entra na situação. Deus ele entra na causa e mostra que quem manda no território é ele e não o ímpio, né? Louvado seja Deus. Então que nós devemos ter cuidado e em servir a Deus com temor no Senhor, né? Porque Deus não é Deus de brincadeira, não. E nem a palavra dele não é de brincadeira. A palavra de Deus ela é pura e é fiel e não voltará para nós vazia. E muitos estão brincando com a palavra de Deus. Mas não é porque um brinca que o outro também vai brincar, porque cada um vai ter suas consequências. Talvez um brinca no momento, mas lá na frente, só Deus sabe, né, o que vai acontecer com a pessoa. Muitas vezes a gente nem sabe, né, mas Deus sabe o que vai acontecer. E Ele também tem promessa para que nós venhamos lembrar, que nós venhamos orar pelas pessoas. Aqui no versículo 4, né, fala que é para que nós venhamos fazer o bem, né? Fazer o bem, ó Senhor, está orando, né? Faz o bem, ó Senhor, aos bons e aos que são retos de coração. Então nós temos que, nós temos que orar pela nossa vida e também orar pelas outras pessoas, pelos nossos irmãos. Nós precisamos orar para que Deus venha ter misericórdia, para que Deus venha cuidar, venha guardar, venha sustentar diante os perigos, diante a situação o qual está vivendo, né? Então, tudo nós devemos levar em oração. E no versículo 5 fala assim: quanto àqueles que se desviam para os seus caminhos tortuosos, levá-los a o Senhor com o que praticam a maldade. Paz haverá sobre Israel. Então, muitos se desviam da casa de Deus por causa de ver tanta luta, tanta perseguição, tanta maldade que a gente vê até mesmo dentro da casa de Deus. Aquele que é espiritual, ele vê tudo, ele, né? Deus ele mostra. E nós sofremos também, porque Deus mostra e a gente sofre também com as coisas erradas que está acontecendo, né? Mas, e muitos se desviam, mas então nós temos que orar para que Deus venha cuidar, venha guardar, venha proteger, venha sustentar o povo dele diante da presença do nosso Deus, porque Deus é aquele que se a pessoa não se a pessoa não ficar firme com Deus, aqui fala no versículo 5, que Deus ele vai levar para os caminhos tortuosos junto com aqueles que fazem mal, né? Então nós precisamos tomar cuidado para que nós não venhamos cair em tentação, mas que nós venhamos permanecer firme na presença do nosso Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Aqui fala, quanto àqueles que se desviam para os seus caminhos tortuosos, levá-lo ao Senhor com os que praticam a maldade, e paz haverá sobre Israel. Então Deus pode deixar até um certo tempo a pessoa
né, os perseguidores, mas vai chegar uma hora que Deus ele vai tirar do nosso meio, tirar do nosso caminho, tirar do, né, do convívio do povo de Deus. Então nós temos que ficar firmes, ficar firme com Deus. Venha a luta que vier, nós precisamos permanecer firme na presença do nosso Deus e cada dia buscar mais o Senhor, porque sem Deus nada nós podemos fazer. Louvado seja Deus. E precisamos perseverar, como diz ali em Apocalipse, né? Apocalipse 14, 12 fala, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos e a fé em Jesus Cristo. Então nós precisamos perseverar. Nós precisamos pedir a Deus também para que nos ajude a perseverar, como os santos perseveraram antigamente, né? Foi através dos seus testemunhos, é através do sangue de Jesus, é que eles tiveram bom testemunho e tiveram vitória. Assim é conosco também. Que Deus ele venha ter misericórdia de nós e cuidar de nós e nos guardar, nos sustentar, nos proteger, porque tem muitos sendo sinceros na presença de Deus, mas tem muitos que não estão nem aí e estão sendo usados pelo maligno para perseguir o povo de Deus. Mas Deus é aquele que cuida de nós, mas para isso nós precisamos estar firme e em confiança ao nosso Deus. Amém? Eu quero orar pela minha vida, pela sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai querido, Pai santo, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Rei da Glória, que estamos na Tua presença, ó Deus. Quero te louvar, te agradecer, Pai, porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós, Senhor. Oh, Espírito Santo, ajuda a minha vida, ajuda a vida dos meus irmãos, Pai, a perseverar, Senhor, e a confiar no Senhor, Pai. Ajuda-nos, ó Deus, na nossa pequena fé, Senhor. Sabemos, ó Pai, que somos tão falhos, carente da Tua infinita misericórdia, ó Deus. Ajuda a minha vida, ajuda a vida dos meus irmãos, Pai, a permanecer firmes na Tua presença, meu Rei da Glória. É que eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo, ser com cada um de nós, Pai, ser com a nossa vida, ser com a nossa família, ser com o seu povo, Senhor. Guarda, Pai, os pastores, aqueles pastores que são fiéis a Ti, Senhor, que prega a palavra da verdade, Senhor. Guarda, cuida, proteja, livra, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus amado, cerca cada um de nós com labareda de fogo. Nos envolva, Senhor, meu Deus, com o Teu manto santo e cubra nós, Pai amado, com o Teu sangue precioso, que eu te peço em nome de Jesus. Guarda a vida do pastor Esdras, Senhor, guarda a vida do pastor Deiró, Pai amado, que é o nosso líder, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te peço, Pai Santo, cuida de cada um de nós, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, nos dá, Senhor meu Deus, a compreensão da Tua palavra, Senhor, e nos dá a humildade, Senhor, meu Pai, para obedecê-la, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, também nos dê um coração contrito e quebrantado na Tua presença, ó Deus, porque a Tua palavra diz, ó Pai, que um coração contrito e quebrantado, Senhor, não despreza, meu Senhor da glória. Ajuda-nos, ó Deus, ajuda a vida dos meus irmãos. Ajuda, Pai amado, a família YouTube, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo eu te peço. Ó Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, o grupo Casa Doleiro, Senhor. Cuida, guarda, proteja cada um, Senhor, meu Pai, os pastores dali, Senhor, os obreiros, Pai amado. Ó Deus querido, em nome de Jesus Cristo eu te peço, Pai Santo. Ó Deus querido, Deus amado, Deus de poder, Deus de infinita misericórdia. Te louvo, te agradeço, Pai, pelo dom da vida que o Senhor tem me concedido, ó Deus. Ó Pai, muito obrigada, fica conosco. Ó Pai amado, em nome de Jesus Cristo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O por nós cada dia nos dai hoje, perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu reino, teu poder, tua é a glória para todos sempre.
Amém. Glória a Deus, glorificado, exaltado é o nome do Senhor e para sempre serás louvado. Faça uma declaração para o nosso Deus, Pai Todo-Poderoso. Declara para Ele: Pai, me dá unção dos santos para que eu possa perseverar nesta caminhada, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, e nos guarda, nos proteja. Em nome de Jesus, peça para que o Senhor te proteja, te dê a unção do santo para que você possa perseverar. Amém? Glorificado, exaltado é o nome do Senhor. Que tenha um dia de bênção na presença de Deus. Não saia da presença do nosso Deus Todo-Poderoso, porque nós só temos vitória através de Jesus Cristo. Sem Ele nós não podemos fazer coisa alguma. Amém? Que Deus abençoe em Cristo Jesus e fique na paz. Shalom.